Paz do Senhor, crianças! Estamos aqui no nosso último domingo do ano e hoje a gente vai agradecer pelo ano que passou. Vamos agradecer porque o ano foi muito difícil, mas a gente está aqui hoje. Você está me vendo? Estamos aqui. Queremos agradecer também pelo papai, pela mamãe, por você que está aí nos assistindo. Muito obrigado por tudo. Vamos agradecer a Deus pelo pão de cada dia que não faltou na nossa mesa. Por todas as coisas, pelas tias que nunca nos deixaram sozinhos. Todos os domingos estavam aqui com a gente. Tá certo? Paz do Senhor, Lica. Você está feliz? Lica está muito feliz. Vamos orar e agradecer porque está chegando um novo ano. O ano de 2021. Vamos agradecer e pedir ao Papai do Céu que esse novo ano seja de bênçãos, de alegrias, muita paz, amor. Tá certo? Então vamos orar para agradecer a Deus. Cada um fechando o seu olhinho aí para a gente orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ano que está terminando. Queremos te agradecer pelo nosso papai, pela nossa mamãe, pelo pão de cada dia que o Senhor não deixou faltar. Obrigado, Senhor, por esse ano que foi muito difícil, mas estamos aqui, alegres, com saúde. Ó Deus, nos dá um ano novo abençoado. Fica conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer, amiguinhos, pelos peixinhos no fundo do mar, pelos passarinhos no céu a cantar, pelo papai, pela mamãe, pelo pão de cada dia, por esse lindo planeta azul, pela salvação que eu tenho em ti, Jesus. Eu quero agradecer, eu quero agradecer com o meu louvor, eu quero agradecer batendo palmas, eu quero agradecer batendo os pés, eu quero agradecer gritando glória, eu quero agradecer pulando e girando, eu quero agradecer correndo e saltando, eu quero agradecer louvando, dançando, pulando, gritando, correndo, adorando, eu quero agradecer a ti, Jesus. Obrigada, Jesus, pelos bichinhos que vivem na floresta, pela chuva que molha a terra, pelo papai, pela mamãe, pelo pão de cada dia, por esse lindo planeta azul, pela salvação que eu tenho em ti, Jesus. Eu quero agradecer, eu quero agradecer com o meu louvor, eu quero agradecer batendo palmas, eu quero agradecer batendo os pés, eu quero agradecer gritando glória, eu quero agradecer pulando e girando, eu quero agradecer correndo e saltando, eu quero agradecer louvando, dançando, pulando, gritando, correndo, adorando, eu quero agradecer, eu quero agradecer.
paz do Senhor, crianças! Que saudade de vocês! Estamos aqui para mais uma aula na nossa EBD online. Chegamos ao final do nosso trimestre com a lição Histórias de Fé e Coragem. No próximo domingo já estaremos com a lição nova. Olha só como ela tá linda! Servindo a Deus com alegria. Essa lição já está disponível na livraria Arca Missionária. Pede para o papai, pede para a mamãe comprar a sua. Adquira já, tá certo? E hoje nós vamos continuar a nossa aula, dar início. E antes de iniciar, nós vamos fazer algo muito importante, que é o que a nossa lição vai falar hoje também, viu, crianças? Nós vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula de hoje. Vamos fechar os nossos olhinhos aqui e dizer assim, ó: Papai do céu, neste dia, Senhor, eu te peço que abençoe esta aula, me ajude a guardar a Tua palavra no meu coração e que eu possa, Senhor, praticar tudo aquilo que eu venho aprendendo na Bíblia, Papai do céu. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Lembra que nós falamos aqui? Nós estamos finalizando a nossa lição. E antes de contar a história de hoje, que vai falar de mais um personagem, essa lição falou de muitos personagens. E nós vamos fazer uma retrospectiva de todos os personagens que esta lição falou, tá certo? A primeira lição, ela falou sobre Noé, um pregador ousado. Nós aprendemos muito com a historinha de Noé e foi a nossa primeira lição. A nossa segunda lição falou sobre Abraão, o amigo de Deus. Lembram, crianças, os ensinamentos que ele nos trouxe? E tivemos também a nossa terceira lição, que falou sobre Isaque, um filho obediente. Você tem sido obediente a papai e a mamãe? Deus se agrada da criança que obedece. A quarta lição falou sobre Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. E você, criança, já teve seu encontro com Deus? Jacó teve um encontro e isso marcou a sua vida. E agora, José, um jovem fiel a Deus. Essa foi a nossa quinta lição. Menino obediente a seu pai, fiel ao Senhor, e ele nos trouxe muitos ensinamentos. A sexta lição falou sobre Moisés. Olha só, Moisés, o grande libertador, homem usado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Tivemos também quem? Josué, um líder forte e corajoso, e Deus se agrada da criança que é forte e corajosa para fazer a obra do Senhor. E agora a oitava lição, quem será que falou? Gideão, um servo valoroso, criança. Ele se achava pequeno, o mais pobre, mas Deus, ele não olha para a aparência, ele conhece o nosso coração. E agora a nossa nona lição falou sobre Jefité, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Olha, não importa se você foi rejeitado por alguém, o que importa é que você vai ser honrado pelo Senhor. A nossa décima lição falou de quem? Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. Será que você tem obedecido à voz do Senhor, criança? Nós aprendemos a ouvir e obedecer à voz de Deus através dessa linda história de Samuel. A nossa 11ª lição falou sobre Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. Ele errou, mas era um guerreiro que Deus tinha escolhido para um propósito. A nossa 12ª lição
falou sobre Elias, um profeta de milagres. Quantas lições maravilhosas nós tivemos nesse trimestre, na nossa lição de juniores. Quantos ensinamentos nós tivemos. E hoje a nossa lição vai falar sobre mais um personagem. Quem será esse? Daniel, um homem de oração. E aqui, ó, criança, nós vamos aprender hoje a historinha deste homem de oração. Por isso que nós oramos logo no início, viu? Precisamos orar, não só por mim. Você não deve orar só vou orar por mim. Não, devemos orar por todos, por toda a humanidade, porque a nossa humanidade precisa de muita oração, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Tia vai tirar aqui, tá certo? Pra gente contar a nossa historinha de hoje. Que vai falar sobre quem? Daniel. E antes de iniciar, eu gostaria de trazer o versículo bíblico, tá certo? Que está em Efésios, no capítulo 6, e o versículo 18, que diz assim: orem sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Orem sempre por todo o povo de Deus. Esse versículo está escrito na Bíblia. E como a nossa lição de hoje vai falar sobre Daniel, que era um homem de oração, eu trouxe aqui, ó, este versículo, nessas mãozinhas, olha. Coloca as mãozinhas assim, aí em casa, tá certo? E vocês vão ler comigo. Olha que lindo. Como é que diz aqui? Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Olha só, criança, não desanimem. Fiquem alertas e orem guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios 6 e 18. Vamos fechar as nossas mãozinhas? Olha só, abrindo e fechando e sempre orando por todo o povo de Deus. E a nossa historinha de hoje, como nós falamos, vai falar sobre Daniel. Olha só, o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia. E naquele tempo tinha um rei. Estão vendo ele aqui, crianças? Este é o rei Dário. Este rei, ele governava os povos. Ele era líder, era rei dos medos e dos persas. E ele escolheu homens para lhe ajudar a governar. Ah, tia, quantos homens ele chamou? Ele chamou 120 ministros. Muita gente. Olha só, ele chamou 120 e também 3 príncipes. E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, nos destacamos. Por quê? O Espírito Santo de Deus faz a diferença em nós. E dentre esses 3 príncipes, olha aqui, dentre os 3 príncipes, Daniel, ele se destacou. Ele era um jovem de apenas 16 anos que foi trazido da sua terra para uma terra estranha. Quando Daniel foi trazido cativo para a Babilônia, era um rapazinho novo, 16 anos, levado para uma terra onde as pessoas eram idólatras. Mas ele fez a diferença no meio daquele povo. E nunca abandonou os seus costumes, nunca abandonou o seu Deus. Ele continuou acreditando no poder e na palavra do Senhor, em tudo aquilo que lhe foi ensinado na sua terra. E Dário, ele chamou esses 3 príncipes
Só que eles ficaram com ciúmes, porque Daniel, ele se destacava dentre todas essas pessoas. Dentre os 120, ele se destacou. E quando foi separado os 3 para serem príncipe, o rei Dário, ele pensou em constituir Daniel sobre todo o reino. E eles tiveram um sentimento de ciúmes, de inveja. Isso não é bom. E procuraram uma ocasião contra Daniel. Eles queriam encontrar uma ocasião e não conseguiam, porque Daniel era um rapaz justo, um homem de caráter que conhecia e temia ao seu Deus. E ele disse assim: já sei, nós vamos encontrar uma falha nele, na sua crença, naquilo em que ele acredita. Vamos falar com o rei. E lá vai aqueles príncipes falar com o rei, pedir ao rei que assinasse um decreto, dizendo que por um espaço de 30 dias, ninguém poderia adorar outra pessoa, outro Deus, que não fosse o rei. Nossa, mas nós não podemos nos prostrar diante de outros homens. Nós temos que adorar a um único Deus. E Daniel, ele sabia em quem adorava. E o rei ali assinou o decreto. Foi decretado agora. Está decretado, por um espaço de 30 dias, ninguém pode interceder a outro Deus senão ao rei. Meu Deus! O que será que Daniel foi fazer? O que será que Daniel agora iria fazer se o rei tinha dado esse decreto? Crianças, sabe o que aconteceu? Daniel foi para o seu quarto e fez o quê? Orou. Mas ele já tinha esse costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Veja a importância da oração. 3 vezes ao dia existia lá no quarto de Daniel janelas que ficavam abertas para a banda de Jerusalém. Janelas que ficavam abertas para a banda de Jerusalém, para que Daniel 3 vezes ao dia orasse ao Senhor. E ele assim fazia. E aqueles homens ficaram de olho, querendo saber se ele realmente iria interceder a Deus. E Daniel fez assim. Aí eles foram logo falar com quem? Voltaram para falar com o rei. E chegaram lá já para dizer ao rei que Daniel estava orando, estava intercedendo ao Deus dele. E agora o rei teria que jogá-lo na cova dos leões, porque o decreto dizia que se qualquer pessoa que adorasse outro Deus, que não fosse ao rei, fizesse uma petição a qualquer outro Deus que não fosse o rei, ele seria jogado na cova dos leões. Meu Deus, o que será que os leões iriam fazer? Meu pai do céu, e agora? O rei ficou alegre? Não, ele ficou triste, porque ele era querido por Daniel. Lembra que ele pensava em constituir Daniel sobre todo o reino? Ele ficou triste, mas mesmo assim, ele tinha que cumprir aquilo que ele falou. Ele tinha que colocar Daniel na cova dos leões. E assim foi feito, porque o decreto não poderia ser revogado. O decreto teria que ser cumprido. Aí ele disse assim: olha, Daniel, ora ao teu Deus, quem sabe ele pode te livrar. E ele foi jogado na cova dos leões. Colocaram Daniel lá na cova dos leões. E agora o que será que vai acontecer? Fechou.
Será que esses leões estão escutando o barulho? Criança, o que será que está acontecendo lá dentro da cova? Será que Daniel, o rei ficou preocupado? A noite inteira preocupado. No dia seguinte, quando o rei amanheceu o dia, o rei foi lá, né? Querendo que Daniel tivesse estado livre de tudo aquilo. Ele chegou lá: "Oh, Daniel, será que o teu Deus não te livrou?" E Daniel: "Ó rei, o meu Deus me livrou e esses leões não me fizeram dano algum. Louvado seja o nome do Senhor, que guardou o seu servo dentro da cova dos leões. E assim ele faz comigo e com você. Ele nos livra de todo o mal e que você possa acreditar, confiar que em meio à adversidade, a tantas coisas que nós estamos vivendo, o Senhor, Ele pode nos livrar e nos ajudar. E é isso que nós devemos pedir. Ao finalzinho deste ano, 2020 está indo embora, tantas aflições e tantas coisas, e agora vai chegar um novo ano. E que possamos pedir para este novo ano as bênçãos do Senhor, o livramento de Deus, assim como Ele fez na vida de Daniel, que confiou, orou e o Senhor o livrou. E que possamos pedir isso para Deus, livramentos e bênçãos espirituais. E até o próximo ano, viu? Acabou esse trimestre, mas a EBD não acaba. Nós teremos uma nova lição e eu te espero lá. Até!